O governo e a Polícia Civil do Rio de Janeiro apresentaram as novidades da investigação que se acompanhou o dia inteiro aqui na Record News. Os assassinatos da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Bom, esse assassinato completa um ano, acho que na próxima sexta-feira, ok? Agora, assim, será que o que foi divulgado hoje tem consistência, não tem consistência? Gentilmente, o coronel Biratã Ângelo, coordenador da ONG Viva Rio e especialista em segurança pública, está aqui conosco para participar aqui do Jornal da Record News. Coronel, mais uma vez, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Era um prazer estar no seu programa. Você é uma pessoa que, no linguajar jornalístico, fuça a notícia, divulga para esse povo e dá a oportunidade que a gente possa debater. E não é para levar informações, mas simplesmente para discutir com a sociedade. Obrigado. Coronel, qual é a avaliação que você faz daquilo que foi divulgado hoje? De duas pessoas suspeitas, aí todo mundo está perguntando quem são os mandantes. Será que tem mandante? Será que não tem? É muito cedo para afirmar isso. Que avaliação técnica você faz? O que acontece, Haroldo? Quando você pega... Vamos trabalhar em termos de perfis, né? Você tem o perfil das pessoas apontadas como os culpados pela ação operacional, pela operação lá na ponta. Você pega dois ex-integrantes da ativa da Polícia Militar. Um policial militar foi expulso da corporação e não foi expulso por motivos fúteis, ele foi expulso por envolvimento de diversas coisas ilegais, dentre elas uma formação de quadrilha urbana envolvido com outros policiais, militares e policiais civis, mas não mais um policial militar. E um policial militar reformado, que é o sargento, que inclusive trabalhou, foi cedido, já teve cedido para a Polícia Civil, inclusive na DRAI, na Delegacia de Repressão a Armas Entorpecentes. Então você vê um perfil de pessoas que nada tem a ver com a vida da Marielle. Tá? Por que eles iriam querer matar a Marielle? Eles vão se encontrar, ninguém vai acreditar que eles foram se encontrar simplesmente naquele momento para fazer aquele homicídio. Então eles já vinham trabalhando em algumas outras ilegalidades. Basta ver no que a Polícia Civil está chamando de segunda fase, que está para começar, já começou hoje, né? Fazendo diversos mandados de prisão, diversas buscas e apreensão. Você tem duas pessoas que, em tese, a mim, e por eu não ter acesso, e não quero ter acesso aos dados do inquérito, não se trata disso, mas essas pessoas não têm ligação com a vida da Marielle. Então, tem que ter uma motivação forte para que faça com que eles tenham ido àquele local e efetuar aquele crime bárbaro. Detalhe, o crime foi muito bem planejado. Tanto é que os erros que eles cometeram, o erro fundamental que ele cometeu foi ter sido flagrado numa câmara que ele não contava, onde foi visto o carro e esse carro começou a ser plotado. Daí para frente começam as falas e ele entra na investigação muito bem feita pela Polícia Civil, que alcança o pré-crime, né? Aqueles preparatórios. Por quê? A polícia partiu de um ponto de suspeição. Então, eu não consigo acreditar que essa motivação tenha partido desses dois que estavam lá na ponta, na operação, na atuação violenta contra a nossa vereadora que sucumbiu nas mãos criminosas. Então, alguém tem uma motivação maior que fez com que eles fossem contratados, convidados, chamados para a prática desse delito. E tem mais. Sei. Agora, toda a preparação feita, muito embora planejada, faz necessária a participação de mais pessoas nesse fato. Agora, coronel, isso reforça, então, essa tese de que há mandantes do crime e eles seriam executores? Eu acredito nessa tese de que há mandantes do crime e que eles são executores. Né? Você vê que, pelo que declarou hoje o delegado na coletiva, ele informa que ele avalia o pré-crime e vê os dados preparatórios, ou seja, todas as ações que fazem aquela preparação para o crime. O sargento checa arma, checa silenciador, checa a rua da Marielle, a rotina da Marielle, ou seja, ele se preocupou com a operação, né? E não aparece o outro nessa operação. Então ele participa, ele é chamado, fatalmente chamado, a participar. Essa é a tese formada. Agora,
Duvido que tenha sido só eles dois, primeiro na operação. Exige a presença de outras pessoas, a participação de outras pessoas, alguém que vai estar mais de longe checando se eles estão sendo seguidos, checando se as informações estão batendo, né, a aquisição do veículo, de onde parte o veículo, todo o processo, para onde eles se dirigiram, para dar uma esfriada na situação. Então, exige a participação de outras pessoas, mas isso estamos falando de operação. Agora, o fundamental. Há alguns delitos, e eu posso pegar aqui um delito criminal, a morte, o assassinato do filho do jogador de futebol Cafuringa, onde a câmera pegou o que aconteceu e a polícia parte do concreto para encontrar o elemento subjetivo, né? Isso vai buscar. Por que aqueles caras foram lá e mataram o filho do jogador Cafuringa? A polícia já está chegando já nos elementos subjetivos. Por que aconteceu? Nesse caso, a ação foi tão bem planejada e tão bem elaborada, foram pequenas as falhas que eles cometeram, eles sempre cometem, que a Polícia Civil começa a buscar por que queriam matar a Marielle. E aí ela começa aquele conjunto de ilações que são chamados indícios do inquérito policial. Conforme ele vai fechando, vai observando quantos dados foram checados. O delegado mostra isso na coletiva. Até selecionar. E aí as linhas de investigação começaram a cruzar e bate exatamente no sargento. Ele é o que deixou mais rastro no pré-crime. Mais rastro pelo seu acesso à questão de telefonia, questão de informações, né, de cibernética, onde ele busca elementos para facilitar a situação operacional. Alguém se preocupou com a motivação do crime? Para mim, eles foram convidados a participar desse crime. Convidados por contratos, seja lá como for, mas não estavam neles a razão, a motivação para o crime. Eles foram contratados para essa prática. Perfeitamente. Coronel, mais uma vez, obrigado pela gentileza, viu? Muito grato. Heródoto, Pois não. me permita fazer Permito, lógico. fazer um adendo. Essa contratação, ela não é aleatória, né? Quando você pega o background dos dois, você vê que são pessoas frias, que atuam em algumas situações. O próprio, como eu falei, o sargento, ele tem uma experiência policial muito larga. Ele conhece os processos investigativos, ele trabalhou à disposição da Polícia Civil e não foi numa delegacia comum, numa delegacia especializada, que é a DRAE, a Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos, ou seja, ele sabe como a polícia atua no processo investigativo. Então, ele trabalhou de trás para frente, ou seja, buscou não deixar rastros, né? E apagando à medida que aparecia um rastro, ele apagava, Claro que acabou deixando. Então, isso é fundamental para saber por que ele foi escolhido. Por que ele participa desse processo? Não é uma pessoa qualquer, não é um assassino qualquer, daqueles que não sabem nem planejar uma ação. É uma ação muito bem planejada, mas graças à grande investigação da Polícia Civil, esse crime, ele traz uma cobrança muito forte sobre as autoridades de polícia judiciária, que todo mundo queria saber, e aí tem um ponto fundamental, né? Teve um momento, como disse o delegado, que uma informação vazou, que foi que arma foi utilizada no crime. O vazamento das informações na fase investigativa, ela atrapalha a investigação. E aí o delegado, mas a polícia soube se manter em silêncio, mesmo sofrendo uma pressão social, e essa pressão social faz com que a mídia participe dessa pressão é natural, que chegou a nível internacional, até chegar o momento de divulgar o fato. Ele só divulga quando já tem garantido o desdobramento desta ação e a participação do Ministério Público, né, nessa situação. E dentro do Ministério Público, né, a gente quer parabenizar nessa ação do Ministério Público, inclusive mandar um abraço para a nossa promotora, a doutora Simone Sibili, que nos conhecemos dos bancos da Polícia Militar. Ela tem a raiz na Polícia Militar também, foi oficial nosso. Então, para nós é um orgulho ver a participação da Polícia e do Ministério Público, mas esse sangue policial tentando trazer aí a resposta para a sociedade. Coronel, grato pela gentileza, obrigado. Ficou bem mais claro para nós aqui agora. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado.